A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje domingo, 28 de fevereiro de 2021, damos continuidade ao primeiro trimestre da nossa escola dominical, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje, na lição de número 9, nós vamos ver sobre viver o fervor espiritual. E o texto bíblico da nossa lição está lá em Efésios 5, de 15 a 20, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar nos orientando durante este período de meditação, para que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa vontade, Senhor, nos adequando à Tua vontade, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ser cheio do Espírito Santo fala de uma vida plena com Deus. Não estamos aqui falando dos dons do Espírito, nem do batismo no Espírito Santo, mas estamos falando de uma vida cheia, plena com Deus, que vem pela constância da leitura da palavra de Deus, não só leitura, mas como meditação nesta palavra, na oração e nos jejuns. Vida consagrada a Deus. O primeiro verso da nossa lição, versículo 15, da epístola de Paulo a Efésios, no capítulo 5, fala assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. A palavra nécio quer dizer tolo, mas como sábios. Andar prudentemente. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele nos traz uma parábola interessante, uma parábola do pato selvagem. Esse pato voando para o norte com o seu grupo, ele avistou em uma chácara alguns patos domesticados. E aí ele resolveu fazer uma visita a esses patos. Desceu, fez amizade, comeu do milho que ali estava, da água, um bom prato, se ambientou, foi bem tratado. E ali ele foi ficando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, e o tempo foi passando. Um dia, os patos selvagens passaram voando novamente para o norte e ele
resolveu se juntar ao grupo e tentou alçar voo em busca dos companheiros, mas para sua surpresa ele não passou do telhado. Agora ele estava gordo, não conseguia mais voar direito. A vida estava boa. E aí ele voltou ali para o convívio daqueles patos que estavam domesticados, aprisionados em uma espécie de galinheiro. No outro ano, quando os pássaros selvagens passaram de novo, ele nem mais ouviu o chamado dos amigos. Isso ilustra muito bem a vida de alguns cristãos. Vivia cheio do Espírito Santo, na alegria de Deus, cultuando, louvando a Deus, junto com os irmãos. Mas de repente encontra amigos de outrora, da vida passada, senta, conversa um pouco. O papo é bom, a conversa é agradável. Ele vai ficando. Tem saudade daqueles programas de televisão que via antigamente e volta a ligar a televisão, assistir o Big Brother, coisas obscenas, filmes impróprios, novelas. O pecado é doce. Alguém já disse que o pecador entra no inferno cantando, enquanto o crente entra no céu chorando. E aí a vida fica boa ali, com os amigos de outrora. Quando vem o chamado, vamos para a igreja. Aí começa a vir as desculpas, as racionalizações. A igreja não é boa, o pastor não é bom. E o crente começa a pagar na sua fé e se esvaziar do Espírito Santo de Deus, que se entristece com o seu pecado. No verso 16, o apóstolo Paulo fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Se preocupando com o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são dias difíceis. Portanto, o nosso tempo deve ser usado para as coisas de Deus. Imagine que você tivesse uma conta bancária que todo dia o banco depositasse na sua conta R$1.000. Mas com um detalhe: se você não sacasse aqueles R$1.000 naquele dia, no dia seguinte os R$1.000 sumiriam. Seria depositado novamente R$1.000, mas também no final daquele dia, se você não sacasse, os R$1.000 não estariam lá. O que você faria? Sem dúvida, você ia para a fila do banco todo dia. Mesmo nesse tempo de pandemia, ia lá sacar os seus R$1.000. No dia seguinte sacava mais 1.000, no outro dia sacava mais 1.000. Sem dúvida nenhuma, nós faríamos isso. Esse banco, meus irmãos, é chamado tempo. Deus deposita todo dia na nossa conta 24 horas.
Se nós não glorificarmos a Deus nessas 24 horas, elas vão embora. Deus é generoso, nos dá mais 24 horas no dia seguinte, mas as 24 horas do dia anterior já eram, não podem mais ser aproveitadas. É isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, perceba, o tempo está passando, a vida está passando. Você tem que aproveitar esse tempo para as coisas de Deus, porque uma hora o tempo acaba, a vida acaba. E que nem é aquele louco homem que juntava para aproveitar a vida e que recebeu a palavra. Ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Pense nisso, meu irmão. Verso 17, o apóstolo Paulo continua: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O missionário Oswald Sanders, nascido na Nova Zelândia, que na década de 60 e 70 foi chefe de missões na China, ele escreveu em um dos seus livros: estamos tão próximos de Deus quanto decidimos estar, não tão perto como gostaríamos. O que ele diz é: a nossa aproximação de Deus depende da nossa decisão em fazer isso. Nosso coração inclinado para as coisas de Deus faz com que nos aproximemos cada vez mais. Mas mesmo os homens consagrados, como foi Oswald Chambers, sabem que essa aproximação nunca é tão próxima como nós gostaríamos que fosse. Mas faz parte do nosso esforço diário ser cheios do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo continua no verso 18 dizendo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, observando a vida mundana, ele via as pessoas se embriagando, ficando eufóricos e acabando em briga. E ele dá um conselho: não faça isso, meu irmão. Hoje, por incrível que pareça, ainda há na igreja uma discussão se o crente pode beber bebidas alcoólicas ou não. E algumas igrejas fecham os olhos para isso, outras até defendem, usando versículos bíblicos em que Jesus bebe vinho, os apóstolos bebem. O crente tem que considerar algumas coisas. O testemunho cristão no século que estamos vivendo. Nos tempos de Jesus, o vinho num país frio, como é Israel, era um costume que eles tinham para o alimento, para se aquecer. E é claro, como diz aqui o apóstolo Paulo, alguns se embriagavam, iam ao exagero, chegando a contendas. Mas nos tempos de hoje, meus irmãos, o crente beber
uma bebida alcoólica é um péssimo testemunho. Essa pandemia que estamos vivendo de Covid-19 causou um aumento global na ingestão de bebidas alcoólicas. As pessoas estão ficando em casa e bebendo mais ainda, comprando. Você vai no supermercado, você vê prateleiras de latinhas de cerveja. São tantas cervejas ingeridas que nós vemos os mendigos da nossa cidade e algumas pessoas vivendo de amassar essas latinhas e vender o metal. E diz os entendidos no assunto que alguns deles chegam a tirar por volta de um salário mínimo por mês com a venda dessas latinhas amassadas. Veja quanta bebida alcoólica está sendo consumida. Prateleiras no supermercado cheio de vinhos. Não, o crente não pode pôr nada de álcool na boca, nada. Porque ao fazer isso ele está incentivando e aprovando aqueles que, por infelicidade, caíram no alcoolismo. Então, não se conforme com este mundo. Renove a sua mente e não toque no vinho. Seja cheio do Espírito Santo. Pastor Russell Shedd, que tive o prazer de receber uma aula quando estava na faculdade de teologia, ele me deu um livro com dedicatória, Lei, Graça e Santificação, de sua autoria, de quem tirei alguns subsídios para esta lição. E ele diz lá: quem está cheio de si, certamente ficará vazio dele, da pessoa do Espírito Santo. Quem está cheio de si, certamente ficará vazio dele. 2 Reis 4:3, lá nesse capítulo 4, Eliseu chega na casa de uma viúva que perdeu o marido, está endividada. E Eliseu diz para ela: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Significando que o vaso, que é o crente, precisa estar limpo para ser cheio do Espírito Santo. Limpo do pecado. Romanos 6:13 diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Então, se você está cheio de si, você está vazio, mas é uma oportunidade. Tira o pecado de dentro de você e deixa Deus te encher do Espírito Santo. Como? O apóstolo Paulo explica aqui nos versículos 19 e 20. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao lermos estas palavras do apóstolo Paulo, percebemos como estamos longe de uma vida cheia do Espírito Santo.
infelizmente. Somos atualmente pastos selvagens, domesticados. Não voamos mais em direção ao céu de Deus, mas nos contentamos com as migalhas deste mundo sem Cristo. Para nós concluirmos, quero dizer aos irmãos que ser cheio do Espírito Santo envolve toda a nossa vida, no lar, no trabalho, na igreja. Não dá para separarmos em compartimentos. Ah, no lar eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra, na igreja eu sou outra. Não. Aí você está cheio de mosto, cheio de vinho. O crente cheio do Espírito Santo envolve toda a sua vida em Cristo. Ele é um testemunho no lar, ele é um testemunho no trabalho, ele é uma bênção na igreja. Que Deus te abençoe, que você possa tomar essa decisão. Como disse lá o pastor Oswald Sanders, que falei a princípio. Estamos tão próximos de Deus quanto decidimos estar. Decida estar mais próximo de Deus. Enchendo o seu coração, o seu vaso do Espírito Santo. Como? Falando em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, ou seja, vida consagrada, cristã, alegre, dando graças por tudo, não murmurando, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é tão simples, Senhor. Nos mostra com clareza os teus caminhos. Nós é que complicamos tudo, como patos domesticados, nos acostumamos com as bolotas deste mundo, Senhor. Dai-nos da tua graça, Senhor, para que possamos tirar do nosso vaso todo o pecado, deixá-lo vazio, dizendo não à iniquidade, para que tu possas nos encher do teu Santo Espírito. É isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.